Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Lembrando que o projeto são 112 aulas que eu vou passar para você várias informações que o profissional que faz a gestão dos serviços de telecom, que é o gestor de telecomunicações, ele deve saber no meu ponto de vista, que são assuntos da parte de fundamentos, da parte básica dos serviços de telecom, que envolve telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, que é internet móvel, internet fixa, a parte de direitos do consumidor, legislações, reclamações e problemas que podem acontecer e também, lógico, você otimizar os custos, reduzir os valores que são pagos e melhorar a operação, a gestão dos serviços em si. Então, esse é o projeto Gestor de Telecom que a gente está na aula 035, que eu vou passar para você informações sobre o SIM card, ou o cartão SIM, ou o chip que a gente utiliza hoje nos telefones que a gente utiliza de forma móvel, ou seja, não é um telefone fixo, é um telefone celular, um modem, um tablet, por exemplo. Então a gente precisa inicialmente entender o que é um SIM card, o que é um cartão, o que é esse equipamento, vamos dizer assim, tá? Ele é um cartão inteligente, ele normalmente é feito de plástico e tem um microcomputador, vamos dizer assim. É um equipamentozinho inteligente, que a gente chama de cartão inteligente, e que ele tem a função principal, vamos dizer assim, de identificação do usuário, do assinante, ou seja, quem é que está utilizando esse recurso, quem é que está utilizando o chip, pode utilizar a rede da prestadora, não pode? Então a prestadora, ela sabendo qual é o chip, estando em contato com ela, ela consegue fazer uma comunicação e saber que aquele determinado chip, aquele determinado equipamento, ele tem autorização para fazer uso de voz, uso de dados, uso de SMS, os serviços. Então ele faz essa troca de informações sempre quando você utiliza o telefone, até mesmo se você deixar parado que ele consome internet ou ele está em comunicação com a operadora. Sempre existe essa troca de comunicação e a maneira hoje que a gente utiliza no Brasil de forma quase, se não for 100%, de telefonia móvel é utilizando um chip junto à prestadora de telefonia celular para fazer essa comunicação. Ele foi criado, ou seja, o primeiro chip foi desenvolvido por volta de 1991 na Alemanha. Então lá, lógico, existiam pesquisas antes para criar esse equipamento. Em 91 foi quando ele foi criado. Se não me engano, o primeiro pedido foram de 300 unidades. E aí começou esse processo. E hoje, no mundo, acredito eu que é em torno de 90% de todos os telefones móveis utilizam a tecnologia através de chip na tecnologia GSM. Existem outras tecnologias, outras formas, mas essa é a que tem mais abrangência, vamos dizer assim, no nosso mundo. E uma analogia para você entender mais fácil o que é que pode ser um chip ou um SIM card, imagine que cada pessoa, eu e você, a gente tem um documento de identificação, por exemplo, o CPF. Partindo do princípio, lógico que da maneira correta, cada pessoa deve ter apenas um CPF, válido e ativo. Da mesma forma, funciona uma linha de telefone. Uma linha de telefone móvel, ela só deve ter um único chip, apenas uma numeração para se identificar onde essa linha está sendo utilizada. É esse o fluxo que acontece. Você pode também ter uma relação com um chassi de um carro. Cada veículo ele tem uma numeração, mesma coisa. Então, são números únicos, que aí você tem essa informação de maneira, vamos dizer assim, que facilita você entender e saber de onde é em qualquer lugar do mundo. Você consegue saber, esse chip pertence a tal prestadora, esse chip pertence a tal região. Então, a gente consegue saber essas informações do chip, por exemplo, apenas vendo. Mas o importante aqui é você entender o que é um chip, o que é um SIM card e o que é que ele faz em sua maioria, lógico, é fazer você utilizar o telefone celular, ou o modem, ou o tablet, qualquer equipamento que tenha um dispositivo móvel que utilize o chip. Qual é o objetivo da aula de hoje? É você entender tudo o que precisa para fazer a gestão e uma melhor gestão dos dispositivos, tá? E dos SIM card. Dispositivo é qualquer equipamento que seja, mas especificamente aí os chips, os SIM cards, cartões SIM, como você queira chamar. Existem essas três, vamos assim, formas de chamar
um mesmo equipamento. E isso tudo para visão empresarial, para você gerenciar isso na sua empresa. Seja, lógico, se você trabalha em uma empresa ou em alguns CNPJs você gerencia, ou se você presta serviço para alguma empresa e você faz essa administração de serviços. Em ambos os casos, é o mesmo fluxo. Você vai administrar os chips, ou seja, onde é que as pessoas realmente utilizam, que é no celular, mas precisa de um chip, senão ela não vai conseguir utilizar o serviço na maioria dos casos. O que é que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Porque você deve entender e se preocupar como gestor de telecom sobre os chips, para que serve e quais são suas funções e pelo menos as principais funções que você deve saber, os 4 tipos e formatos, vamos dizer, as formas dos SIM cards. Existem alguns formatos que, dependendo do equipamento, ele pode variar. Como identificar individualmente cada chip, cada SIM card, cada equipamento, ou seja, eles têm uma numeração e algumas numerações que só eles vão ter. O MSI, então é uma numeração, vamos dizer assim, de segurança, que eu vou passar para você isso, assim como o ICC-ID, que é uma numeração também única que o SIM card tem. Como descobrir a numeração do ICC-ID caso você não tenha, como identificar uma linha em um SIM card, ou seja, você tem um chip, mas você não sabe o número da linha, e vice-versa, vamos dizer assim, a gente consegue identificar isso de algumas maneiras. E 4 situações que o gestor de telecom precisa da informação do número de série do chip, que é o ICC-ID. Então esses são os pontos que a gente vai ver na aula de hoje, vai conversar sobre isso para você entender. E o objetivo é você melhorar sua gestão. Se você já sabe sobre esses pontos, ótimo, você já tem um certo conhecimento a mais. Caso você não conheça, a gente vai passar aqui mais informações. E mesmo você conhecendo, é bom sempre você revisar as informações que vai que tem alguma novidade aqui no que eu vou te passar, tá bom? Porque o gestor de telecom deve se preocupar com SIM card, cartão, chip, como você queira falar, tá? Primeiro, existe a metodologia que eu criei, se chama Reduza Custos Todo Mês. Nela, existe o pilar de gestão, que é administrar todos os serviços. Para isso, ou seja, um primeiro passo é você ter uma administração dos recursos inteligente. Então, você tem que saber quais são os recursos, como é que você utiliza, quais são as informações. Se você não administra, na prática, você só está pagando conta. Na prática é isso, você só está lá no meio do caminho fazendo fluxo. Mas se você for um gestor de telecom, que no meu ponto de vista você deve ser qualificado e deve se qualificar sempre, você tem que usar isso de forma inteligente. Um dos primeiros passos que eu ensino na metodologia é você ter um inventário, que eu chamo de inventário RCTM, que é você administrar os recursos e saber todos os pontos que existem na organização daquilo que está sendo pago ou daquilo que a empresa está utilizando. Então, através de um inventário, você consegue enxergar tudo que se existe. Por exemplo, também os SIM cards, tá? Isso facilita para você evitar golpes, evitar fraudes, você saber qual é o chip que está utilizando em que linha, ou vice-versa, trocou o chip, troca lá no sistema, no inventário, as informações, e você tem as informações em tempo real, que você não depende da prestadora, porque já está no teu inventário. Além disso, no meu ponto de vista, uma consequência é você manter a operação segura. Se você sabe quais são os chips que são utilizados, se você sabe as informações e você tem um contato também rápido com a prestadora, caso aconteça algum problema, você mantém a operação segura e, por consequência, você deve evitar prejuízos financeiros também pela consequência de uma boa administração. Na prática, é isso que eu acredito que é importante, e o gestor de telecom ele vai fazer uma melhor administração, uma melhor gestão dos recursos, se ele souber por que ele tem que fazer aquilo. Então, simples, reduz custos, você controla a administração, você gerencia os recursos da melhor forma possível, e isso só vai auxiliar a empresa a melhorar os resultados. Porque, para que serve o SIM card, o cartão SIM, e quais são suas principais funcionalidades? A parte básica é que, se você não tiver um chip em um aparelho, ele não funciona. Independente do aparelho que seja,
a não ser que ele utilize uma rede Wi-Fi. Mas lógico, utilizando telefonia móvel, telefonia celular, ele precisa de um chip hoje no Brasil para funcionar. E o principal é a autenticação do usuário, ou seja, para a Claro dizer que aquele chip ele pode utilizar a Claro, tem que ter um chip da Claro. Se for TIM, se for Vivo, se for Oi, qualquer prestadora que seja, até as MVNOs, eles têm que ter uma conversa com o chip. E aí existe uma comunicação que eles fazem para dizer, ok, você tem autorização. E até chips que são estrangeiros. Se uma pessoa veio dos Estados Unidos, veio da Europa, veio da Ásia, Oceania, de onde quer que ela venha, se ela tiver um serviço, por exemplo, de roaming internacional, quando ela chegar aqui na nossa rede, mesmo chip sendo de outra prestadora, como existem acordos, esse chip ele vai se comunicar com a antena da prestadora mais próxima e vai fazer essa autenticação do usuário na rede. Ele faz isso. Da mesma forma quando a gente viaja utilizando o roaming de um estado para o outro, de uma cidade para outra, ou de um país para o outro. É a mesma função. O chip é que vai fazer essa autenticação, ou seja, vai dizer você pode ou você não pode. Se você puder, tome cuidado com o custo, veja a aula de roaming internacional para você não ter uma surpresa na fatura. Mas é assim que você é liberado para a utilização dos serviços. Se, por exemplo, o seu número lá, ele não tem saldo suficiente, foi feita a autenticação, você não vai usar o serviço. Ou se tiver algum bloqueio, ele vai autenticar que você está na rede, mas não vai permitir você utilizar alguns serviços. E isso tudo, o chip, em comunicação com a prestadora, é que sabe o que você pode ou não utilizar no plano de serviço que foi contratado. Além disso, existe o registro da prestadora. Então, quando você passa pelas antenas de telecom, deve-se ocorrer uma identificação da rede. Então você se registra. Lógico, quando você liga o celular, isso acontece. Ele busca pela operadora e ele vai se registrar nela, ou seja, aqui você está consumindo uma cobertura da Claro e lógico, se ele tiver barrinha de cobertura e tiver permissão de uso, você vai conseguir utilizar. Então ele se registra para fazer a utilização dos recursos. Existe também como é que eu posso te explicar? No chip, independente de GPS, GPRS que é a internet, GPS que é a localização, independente disso, existe funcionalidade no chip que ele consegue saber sua localização pela antena mais próxima, por exemplo, tá? É uma outra forma de geolocalização, que aí, na prática, não precisa de internet. Só que isso normalmente só as prestadoras utilizam, elas não oferecem isso como serviço e até já existiram aplicativos que faziam essa identificação e que eram utilizados de maneira errada. O pessoal hackeava, na prática, craqueava o processo e pegava aquelas informações e roubava a localização, tinha como saber onde aquele usuário estava. Mas isso até já foi corrigido, porém, ainda existe essa identificação de localização. Mas ela não é tão utilizada, a não ser, por exemplo, em um caso que a pessoa foi sequestrada e aí tem que se conversar com a prestadora tem que passar as informações, caso, lógico, o telefone esteja ligado. Se ele estiver desligado, não tem registro na prestadora e não tem como saber. Mas é importante você saber que existe essa opção. Além disso, o chip, quando a gente compra, ele define, ou seja, você tem a informação de DDD ou área de registro. Então, simples. Se você comprou um chip em São Paulo e vai utilizar em qualquer lugar do Brasil, tudo bem. Mas se você tem um chip em São Paulo e você viajou, vou dar um chute aqui, lá para Gramado, você está lá em Gramado, vamos supor, perdeu o chip, e você quiser comprar um outro lá para utilizar, lógico, depende de prestadora, depende dos avanços que podem existir, mas hoje você provavelmente não vai conseguir comprar um chip lá em Gramado se sua linha de São Paulo, DDD11, por exemplo, porque as regiões são diferentes, a não ser que a prestadora ela tenha lá um chip que você pode utilizar de forma em todo o território, mas são poucas as prestadoras que têm essa função e isso varia muito também para cada loja. Tem diversas coisas que dificultam esse acontecimento. Então, sempre que você tiver um chip utilizando ele, é bom você ter um reserva
ou algumas reservas, pensando como gestão das linhas corporativas, para você utilizar. E se você tem na empresa vários DDDs, é importante você ter essa visão e saber se acontecer um problema, por exemplo, no Piauí. Aconteceu lá, a linha do Piauí já passa para o usuário, que ele vai na loja, faz a aquisição do chip, faz todo o processo, passa para você, você como gestor e faz a alteração daquela linha, por exemplo, tá? Então existem diversos cenários que você vai precisar dessa informação, mas a serventia, funcionalidade principal é fazer o seu telefone ligar, receber chamadas, usar a internet, mensagem de texto, por aí vai. Função principal é essa, mas o chip, ele dá essa autorização para que o seu telefone seja utilizado. Uma coisa importante, mesmo um telefone celular que ele não esteja com um chip, vamos dizer assim, em funcionamento, ele está bloqueado, ele está cancelado, independente do que seja, deve ser permitido chamadas de emergência, mesmo sem ter, em algumas situações, de registro na rede. Ele deve permitir esse tipo de comunicação. Algumas vezes você tem a função apenas no celular sem ter um chip, mas a ideia é que o chip ele também faça essa permissão da pessoa conseguir fazer esse tipo de recurso. Normalmente não é tão, vamos assim, consenso você precisar dessa função, porque quando você tem algum furto, algum roubo, normalmente o pessoal leva o telefone. Se ele não levar o telefone e tirar só o chip, é uma quantidade menor de casos que acontece isso, mas é importante você saber que é necessário deixar essa funcionalidade para que o telefone ele possa funcionar em um caso de emergência. Você precisa chamar polícia, bombeiros, equipe de saúde, você tem essa funcionalidade. Quais são os 4 tipos de formatos, vamos assim, de SIM card, chips, os cartões SIMs, para a gente utilizar nos equipamentos? Existem 4 formatos e o 5º, que é o anterior, tá? Hoje, se você for numa loja normalmente, você vai receber um cartão, é porque não está aqui, eu peguei antes, mas não está aqui. Um cartão normal, como se fosse um cartão de crédito, e nele tem as informações do chip, do SIM card que você comprou, e tem normalmente uma partezinha destacada, já pré-cortada, e você vai ter já esses, pelo menos os 3 formatos iniciais aqui que a gente vai ver, que é o mini, que é um formato um pouco menor do que o normal, vamos assim. Existe o micro e existe o nano. Então você tem lá um formato grande, ele tem já recortadozinho outro e outro recortado o menor. Hoje, na telefonia móvel, que você pode tirar o chip e colocar, a menor formatação é essa, tá? Ali são as medidas para você ter uma ideia de como é que ele funciona, e aqui é a nomenclatura técnica, tipo as gerações. Além desses 3 formatos, que hoje você vê muito mais difundido das pessoas, a gente utiliza primeiro esse, depois esse, e que a função principal na prática foi diminuir o espaço no aparelho para que pudesse colocar mais tecnologia. Na prática, o objetivo de diminuir o cartão é para isso, para ter mais espaço, por exemplo, para bateria, para alguma câmera, para alguma memória, que a gente quer celular quanto mais fino melhor, porém com mais bateria. Então os fabricantes precisam descobrir tecnologias para fazer isso, e se ele consegue diminuir, por exemplo, um tamanho de um chip, e nesse tamanho de chip ele colocar uma bateria a mais, colocar mais memória, para o usuário vai ser mais satisfatório esse tipo de função. Na prática é isso que as fabricantes pensam. Partindo desses 3 pontos, ou seja, esses 3 formatos, existe o 4, que é o eSIM. eSIM é diferente dos outros 3, que são móveis, você pode tirar, colocar, mudar de aparelho. O eSIM não, ele já é fixo no aparelho, ele vem embutido, normalmente ele é colado, vamos assim, um microcomputador na placa do próprio telefone, e ele fica lá e você não tem como remover. Então existe esse também tipo de SIM card. Ele é um SIM card, só que ele não é removível. Os outros 3, sim. E a tecnologia sim ainda já está, lógico, em vigor. Você tem celulares compatíveis, mas não está na maioria dos telefones. Então você ainda tem um certo avanço para poder chegar a isso em todos os equipamentos que a gente vem a utilizar. E o último formato, só para você ter ciência do tamanho, foi o primeiro SIM, ou seja, o primeiro cartão que era parecido com um cartão de crédito.
Era mais ou menos isso. Ele era um pouco grandinho. Então, para você utilizar ele era mais difícil. Por isso que vieram esses chips, vamos dizer, mais modernos para ter esse avanço e sempre diminuindo o tamanho para poder comportar mais coisas no aparelho telefônico, ou modem, ou tablet, qualquer equipamento que seja que precise de telefonia móvel, de qualquer necessidade de comunicação, seja telefônica ou via internet. Esses são os formatos que hoje existem no mundo para a gente poder utilizar os serviços de telefonia. Como identificar individualmente cada cartão, cada SIM card? A gente tem, lógico, se você for ver cada pessoa, ela deve ter um CPF. No princípio, hoje, quando a pessoa nasce, ela já vem com essa numeração. Pelo menos é assim que deve acontecer no Brasil. O SIM card, ele também tem uma numeração, tá? Então a gente vai ver como identificar. Primeiro, existe um padrão global em todo mundo que utiliza a tecnologia GSM, por exemplo, com os SIM cards, ele precisa seguir uma regra, seguir uma numeração. Então, existe já um padrão, que é uma identificação internacional. Então, se você está no Japão, se você está no Chile, se você está na Europa, qualquer chip lá tem a mesma forma de ser feita, mesma numeração, mesmo padrão. Lógico que não é o mesmo número, tá? O início ele vai mudar, o meio, o final. Então existem mudanças, mas o padrão como ele é feito é da mesma maneira. Então a gente tem o ICCID, que é o número de série exatamente do chip, e o MSI, vamos dizer assim, para ser mais fácil, que é a forma de autenticação do usuário na rede. São duas numerações, mas você como gestor de telecom, você vai utilizar muito mais o ICCID, porque quando você fala com a prestadora, você vai trocar um chip e você dá essa numeração. Quando você quer saber onde realmente o telefone está sendo utilizado, a linha, você vai perguntar a numeração do chip. Ou, se você quer saber que linha está naquele equipamento, você vai perguntar pelo ICCID. Então, vai ser muito mais utilizado ele. Fora que, quando você faz comunicações de autenticação de rede, vamos dizer assim, com a prestadora, nem sempre o MSI você vê. Ele é transparente, você não consegue ver na maioria dos casos, corre a comunicação e está acontecendo lá e você está usando o telefone e nem sabe que isso existe. Na prática, é isso que acontece. Porém, você como gestor de telecom tem que saber dessa informação que ele existe, para quê e qual a função dele. Além disso, lógico, o PIN e o PUC. Existem dois PINs, dois PUCs, que são numerações de segurança ou de algumas configurações, que aí são coisas que, dependendo do usuário, vai pedir ou não. Mas tem lá, quando você compra ou quando você recebe os chips, você tem lá o cartão com as numerações e PIN e PUC, PIN 1, PIN 2, PUC 2, PUC 1 e a numeração de série, que é o ICCID. Todas essas informações devem vir na embalagem, tá? Então, fica ciente que esses aqui são as formas de você identificar um SIM card, ou seja, como é que você vai saber que aquele SIM card é de que prestadora? Vendo a numeração do chip, você, lógico, normalmente na embalagem do chip, ou seja, no próprio equipamento, você sabe a prestadora que tem lá o desenho. Caso não saiba, aí sim, vai ter que buscar aquela numeração, mas normalmente você já enxerga isso de cara. E aí, para você saber a que linha pertence, fazer toda a verificação, é em contato com a prestadora, mas cada equipamento ele tem sua forma de identificação, que é principalmente pelo ICCID. O MSI, que é o mecanismo de segurança, tá, para você entender, é a forma de identificação do usuário. Então, entenda que para você fazer o carro funcionar, ele tem que ter gasolina. Então, a forma de um carro funcionar é você dando a partida. Deu partida, lógico, chave ou botão, dependendo do carro, e ele vai funcionar porque ele tem gasolina. Da mesma forma, é um telefone. Você está com ele ligado, ele fez a comunicação com a prestadora para você ser registrado. Opa, aqui é o Kleber mesmo, ele pode utilizar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, tudo bem, o aparelho responde e você pode utilizar o serviço. Na prática, é isso que acontece. Só que essa comunicação toda é feita pelo MSI. E ele faz essa comunicação com a tua prestadora, registra e também ele sabe o que você pode ou não
utilizar de serviço, se vai ter cobrança, não vai ter cobrança, aí entra em outras esferas, mas ele é que dá essa permissão, por exemplo, tá? E ele valida essa autorização. Então, se você está lá registrado, vou utilizar agora internet, mas a tua internet está bloqueada, ele não vai permitir, vai ocorrer um bloqueio, porque ele vai conversar com a prestadora e a prestadora, lógico, os dados no seu plano de serviço vai dar um bloqueio, ele não vai permitir ser utilizado. Na visão de usuários, é isso que acontece. Como gestor de telecom, você tem que ver se está tudo correto, se era para realmente ser daquela forma. Mas isso é como funciona isso dentro de um chip, dentro de um telefone celular. É essa comunicação que acontece e que você tem que ficar ciente desse, pelo menos, funcionamento, tá? A numeração deles são em torno de 15 dígitos. Alguns equipamentos podem ter um pouco menos, um pouco mais, tem as variações, mas na maioria dos casos são 15 dígitos que você tem do IMSI. Quando você pensa em ICCID, que você tem a numeração com essas informações, tá? Você tem que entender para que serve. Primeiro, ele identifica o equipamento. Se você está falando do ICCID, você está falando de SIM card, de chip, o cartão SIM. Então ele identifica para saber que aquele é aquele. É a mesma coisa que eu tenho uma camisa. Ah, ela é amarela, tem algumas coisinhas pretas. Identifiquei. É mais ou menos isso, mas o chip ele tem uma identificação única e o ICCID ele serve para isso. Então é em torno de 20 dígitos. Pode ter cartão ou emblemas, vamos dizer, com as informações com mais de 20 dígitos, algumas vezes até com 19, mas a operadora, a prestadora de telecom, ela utiliza 20 na maioria das ações, por mais que até tenha um pouco mais de números para colocar no sistema, são 20 números que a gente tem. E normalmente no Brasil você vai ver as numerações iniciando com 8955. Então 8955 e tem a sequência de números. Essa sequência ela vai ter diversas opções. Cada fabricante que passa isso para as prestadoras, ele tem uma numeração de identificação. Cada prestadora pode diferenciar isso por estado ou por DDD. Então tem várias composições que dentro dessa numeração são feitas. E o 55 é porque é o código do Brasil na parte de telecom em nível internacional. Estados Unidos é um, Japão é outro, França é outro, Brasil é 55. Para você entender por que existe essa numeração e ele sempre tem esse início. Pode ser que exista um chip com um início e com uma numeração diferente? Sim, mas são raros os casos que você vai ver dessa forma. No Brasil, normalmente, 8955, sequência de 20 números e você identifica de forma única aquele chip. Como descobrir a numeração do ICCID em um equipamento? Equipamento, lembre-se, chip. Então, como é que eu descubro lá qual é a numeração? Na embalagem. Então, vamos supor que ele está raspado ou algo do tipo. No próprio chip você tem. Mas vamos supor, não viu lá. Tem a embalagem dele, ou seja, quando você recebe, você tem um cartão maior, tipo um cartão de crédito, que tem lá o número do chip, PIN, PUC, tem várias informações. E lá tem essa informação. Não é na caixa de aparelho, tá? É na embalagem do chip que foi recebido. Então, se você for fazer a gestão de telecom, você pode tirar uma foto disso, ou normalmente pega essa informação e coloca no inventário RCTM. Lá no inventário, que é onde você tem todas as informações, tem lá a numeração do chip atrelado a uma determinada linha. E é uma forma de você ter essa informação guardada, tá? Lógico que fisicamente você enxergando no equipamento. Mas vamos supor, Kleber, o equipamento está lá no Espírito Santo. Eu estou aqui, sei lá, em Goiás. Você não vai ter como ver isso. E vamos supor que você não tenha mais acesso à embalagem. A única alternativa é através de aplicativos. Você pode colocar em qualquer sistema operacional, deve ter aplicativos para enxergar essa numeração, que é o ICCID. O Android ele tem alguns aplicativos que fazem isso, iOS, Windows e por aí vai. E você também consegue fazer isso de forma remota. Mas vamos supor, o chip está lá, como eu te disse, Espírito Santo, você está em Goiás, deve ter alguém que faça uma manutenção nesse equipamento. E se necessário identificar, pede para a pessoa ir lá, tirar uma foto ou anotar a numeração para você ficar sabendo. Então essas são as maneiras de você descobrir
qual é o ICC-ID daquele chip, ou seja, como é que você identifica aquela numeração de um equipamento que você tem e que a princípio você não sabe qual é essa numeração. Como identificar a linha de um SIM card desconhecido ou sem identificação? Então vamos partir do princípio que existe um chip, ele está lá funcionando, mas você não sabe qual é a linha que está atrelada. Então, se você não sabe qual é a linha, você vai olhar a fatura. Como é que você vai distinguir quem está usando aquilo? Como é que você vai saber se você pode cancelar, se você pode suspender, o que é que você pode fazer, ou até saber se existir uma divisão de custos na empresa, como é que você vai fazer o rateio daquele custo? Aquele custo quem é que paga? Qual é o projeto? E aí você precisa fazer essa identificação e aí isso vai facilitar muito a sua gestão. Já tive clientes que eu precisei fazer essa identificação porque a gente não tinha essa informação. E você tem um trabalho maior para fazer essa identificação, mas normalmente é uma vez só. Você fez, identificou todo mundo, você não vai ter um retrabalho. E aí sempre que vier um chip novo, você já faz a identificação antes de passar para a operação e para os usuários. Isso vai facilitar o gerenciamento dos serviços que você vai ter, lógico, do conglomerado de linhas da empresa. Uma forma de você ver o número da linha é fazendo uma chamada, ligando, fazendo até uma ligação a cobrar se não tiver crédito, enviando um SMS. São algumas maneiras que você consegue saber apenas o número da linha. Vai aparecer no visor de quem você está ligando. Se você mandou um SMS, vai aparecer lá para outra pessoa o número tal que mandou. São as maneiras mais fáceis de você identificar essa numeração. Outra maneira é através do seu sistema operacional, se ele tiver essa configuração e saber identificar o número da linha, ou através de aplicativos que também fazem essa identificação da rede. São algumas formas. E também você consegue fazer isso direto com a sua prestadora, tá? Existem formas de você verificar isso. Por exemplo, na Claro a gente tem fazendo uma chamada para o asterisco 510 jogo da velha. Você fazendo isso, a prestadora diz que você vai receber no próprio visor do aparelho essa informação. Na Oi é ligando para o 0800. Esse aqui 643-0424 e ele vai te dizer o número da sua linha. E aí, lógico, você anota para ficar mais fácil, senão você não vai ter essa informação. Na TIM é uma ligação para o asterisco 846 jogo da velha, que esses códigos, para você entender, é um código do próprio sistema, da própria rede do chip que você utiliza ou da telefonia, e que eles dão um retorno de informação. Normalmente aparece no visor da tela. E na Vivo, ele pede que você mande um SMS, uma mensagem de texto, para o número 8300, um texto número. Dessa forma. Feito isso, você recebe a informação com o número da linha. Então, são essas formas que cada prestadora disponibiliza o serviço e você consegue também, de outras maneiras, identificar o número da linha que está atrelado àquele chip que você está fisicamente manuseando. Ou você, como gestor de telecom, identificando todos os chips, ou você, de forma remota, tentando fazer essa administração junto a um colaborador para identificar as linhas de uma determinada unidade da empresa. Então, você consegue fazer isso a quatro mãos se for necessário, fazendo, por exemplo, esses passos. Quais são as 4 situações em que o gestor de telecom precisa saber a numeração do ICC-ID? Eu acredito que a gente tem que ter a relação dos chips para fazer uma gestão mais tranquila. Existem algumas empresas, lógico, pela quantidade de linhas, que você não precisa se preocupar tanto, porque não existe muita troca de chip, não existe tantos riscos assim para fazer as mudanças. Em outras, você precisa ficar ciente, ter essa numeração mais, vamos dizer, mais fácil. E até outras empresas, uma delas eu já atuei, o pessoal não se preocupa com o número da linha, é só o número do chip. Então, aí você tem que ter um cuidado muito mais redobrado sobre essas numerações para fazer a gestão dos serviços de telecom. Então, vamos lá. Quais são as 4 situações? Portabilidade. Primeiro, você vai sair de uma operadora e ir para uma nova. Essa nova prestadora, ela tem que te entregar um chip dela para você utilizar os recursos. Porque quando você faz a portabilidade, na prática, o seu chip vai deixar de funcionar e a sua linha vai funcionar em um outro chip. Então, se você não souber a numeração dos chips, você vai poder dar uma linha para outra pessoa sem saber exatamente qual é. Então, o ICC-ID ele serve também
para essa identificação neste momento de portabilidade. Você tem lá as numerações, passa para os usuários e cada usuário vai ter sua utilização. Então, existem casos que são simples de você fazer isso e casos que você vai ter mais dificuldade. Por exemplo, que aí você precisa de mais atenção. Se a portabilidade numérica foi feita para a mesma cidade, ou seja, vou dar um chute aqui, 10 linhas são da mesma cidade, mesmo DDD, e todo mundo vem para o escritório da empresa. Ótimo, você pegou ali, passou rapidinho, e se tiver algum erro, no outro dia, por exemplo, no mesmo dia, você corrige. Mas existem outras estruturas, por exemplo, com 10 linhas também, em que uma pessoa está em cada estado, e você vai precisar mandar aquele chip. Lógico, todo equipamento recebido por qualquer prestadora, tá? Ele é entregue no endereço da razão social. A matriz da empresa, normalmente, é que recebe se foi contratado pela matriz. E aí, você, gestor de telecom, é que vai ter que destinar esses chips. E aí, imagina que você manda o chip para uma pessoa que é para outra. Aí, o tempo de volta do chip, para você mandar o chip correto, ou seja, é uma dor de cabeça, é um tempo perdido de forma desnecessária. Então, você precisa ficar ciente dessa questão do ICC-ID em situações que envolvem portabilidade numérica. Outra questão é quando você solicita perda, roubo, uma suspensão, um bloqueio por esses motivos. E quando você sabe o número do chip, pode ser mais fácil de te perder. Mas vamos supor que perdeu só o chip. Aí alguém encontra. Mas como é que você sabe que é daquela linha? Se o usuário não tinha essa informação, você como gestor de telecom tem que saber. E aí você pode ver no próprio chip, na embalagem do equipamento, ou seja, na carcaça mesmo dele, qual é a numeração que ele tem. E falar com a prestadora, encontrei esse chip, confirma se é dessa linha, se você não tiver essa informação. Se já tiver no teu inventário, você não precisa nem perguntar à operadora, você já sabe disso. E aí você consegue fazer as ações. Lembrando que algumas prestadoras, você tem um sistema de gestor online e você consegue fazer algumas configurações, inclusive bloqueio. Em algumas das prestadoras, quando você solicita o bloqueio, ele diz, esse chip aqui que vai ser bloqueado. Lógico, tem a linha e ele confirma para você o chip. E você vai lá, dá o de acordo se for o caso. Então, é importante, nesses casos, você ter essa informação também. E também na parte de troca de chip. Lógico, se você vai fazer a troca, você tem que saber a numeração. O ideal é você saber a numeração do atual, que será antigo, e do novo. Todo e-mail, quando eu mando para a prestadora, é bom você prestar atenção nisso e sempre fazer a solicitação informando o novo chip. E se você precisar de uma gestão mais robusta, para saber o histórico, qual chip passou para tal, o que foi que houve, ou seja, se você tem várias solicitações, eu te aconselho nesses e-mails de troca de chip, você colocar chip antigo, ou chip atual, chip futuro, o novo chip que deve ser trocado e deixar isso bem amarrado, porque já aconteceu situações comigo com o cliente em que o pessoal diz, não, esse chip aqui, não sei, tal, sei lá, tem vários motivos. E quando você pesquisa, por exemplo, no e-mail ou no seu inventário, ele está lá a informação, ocorreu a troca, esse chip não é mais utilizável, ele já era. E aí você tem essa informação na sua gestão de serviços, tá? E essa troca de chip pode ser mudança de tecnologia, mudança de formato, equipamento com defeito, o próprio chip pode ter defeito, pode ter acontecido uma perda, um roubo, diversas situações em que precise fazer a troca do equipamento e aí você vai precisar dessa numeração do ICC-ID. E a quarta forma, vamos dizer, quarta situação é a confirmação de quem está usando a linha. Então, tem uma pessoa utilizando a linha, ok, mas quem é ela? Eu já tive situações em que a gente não sabia quem estava utilizando a linha. E aí você precisa fazer isso pelo chip. Você pega a numeração do chip e aí, lógico, se for um projeto de IoT ou internet das coisas, ou que seja um dispositivo utilizando, você pode ver a numeração do chip, mas você não vai saber a linha, porque normalmente são linhas de dados. Eles não fazem ou recebem ligações. E também depende do usuário, vamos dizer assim, que ele não vai ter essa informação tão fácil. Mas é bom você identificar todos os chips a qual linha ele está atrelado e vice-versa. Qual linha está atrelada a qual chip, para você ter uma identificação de todas as linhas, o parque que você tem hoje dos equipamentos
e das linhas que estão sendo contratadas junto à prestadora. Então, acredito que isso aqui é bem importante e são exemplos de 4 situações, ou mais que eu dei aqui, que você precisa dessa numeração para fazer uma boa gestão do telecom e, lógico, o ICC-ID é importante para você fazer toda essa identificação. Além de que o eSIM, ele também vai ter numeração, tá? Ele também tem um código. A diferença é que você não vai fazer troca de chip, mas portabilidade numérica, você tem lá a numeração do eSIM, suspensão e bloqueio de roubo, vai ter lá a numeração, confirmação de quem está usando, vai ser mais fácil isso, lógico, mas você ainda assim, mesmo com o eSIM, você vai precisar saber a numeração de série desse equipamento. O que é que a gente viu na aula de hoje? Porque você deve se preocupar com essa gestão dos dispositivos, ou seja, principalmente do SIM card, do chip. Para que serve? Quais são suas funções? Ou seja, o chip a gente vai utilizar para quê? Autenticação de rede, identificação do número de série com a ICC-ID. A gente tem a parte de autenticação através do IMSI. Ele conversa com a prestadora para dizer o que pode e o que não pode fazer e quem é aquele usuário. Como descobrir a numeração dos ICC-ID, ou seja, tem a embalagem, tem o próprio chip, tem aplicativos que você pode fazer isso. Os 4 tipos e formatos de SIM cards, que é micro, nano, você tem o chip normal e o eSIM, ou seja, existem alguns formatos que você pode encontrar em algum aparelho que ele tem essa composição. Como identificar a linha de um SIM card e as 4 situações que você deve saber sobre os ICC-IDs, que é a troca de chip, você pode ter uma portabilidade numérica e algumas outras situações que você precisa daquela numeração para conseguir fazer o que precisa ser feito. Na prática, é isso. E a ideia é que você não fique refém da prestadora, que você tenha as suas informações. Por isso é que eu acho tão importante você ter um inventário atualizado, o inventário com as informações, o inventário RCTM que eu chamo, é que você tem todas as informações possíveis e imaginárias. Você gerencia todos os recursos, tá? E o objetivo dessa aula foi você entender tudo o que precisa para fazer a gestão dos SIM cards, dos chips, os cartões SIM, na sua empresa, nas suas empresas, vamos dizer assim. Você pode ter até mais do que uma, ou até se você prestar serviço para alguma organização. E aí, a ideia foi essa. Espero que com essa aula você tenha entendido, tenha melhorado, tenha aprimorado mais os serviços que você faz e que você atua hoje na tua organização, tá bom? Se você não trabalha com isso, a ideia é que você trabalhe. Pega essa informação, busca alguns clientes, busca capacitação, cursos, informações. Esse projeto Gestor do Telecom é um conteúdaço, no meu ponto de vista, para quem faz essas informações, porque eu estou te dando essas informações de forma gratuita. Então, acredito eu que vamos mastigando essas informações, fica interessante para você aprender um pouco mais a cada aula, tá bom? Essa foi a aula 035 do projeto Gestor do Telecom, SIM cards, cartão SIM ou chip. Abraço, fui! Qualquer comentário, manda aí.